Irmãos, vamos dar início ao culto desta noite. Nós vamos orar. Vamos convidar os que puderem ficar em pé. Pedir a direção de Deus para as nossas vidas. Que seja um culto abençoado. E tanto os irmãos aqui como os que estão nos assistindo pela internet sejam nesta noite tocados pela palavra de Deus. Oremos. Nosso Pai, queremos te louvar. Estamos aqui porque nós desejamos, através desse culto, expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor representa para nós e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe o teu povo aqui presente, abençoe os que estão distantes e abençoa também os que estão vindo a caminho da igreja, que todos nós sejamos nesta noite tocados pela tua palavra e abençoados por ti. Ajuda, Pai, aqueles que estão impossibilitados de estar aqui, problemas de enfermidades, problemas outros, que o Senhor esteja cuidando de cada um nesta noite. Nós te agradecemos, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos. O irmão Genovo chegou até agora, nos mandou uma mensagem que há uma chuva muito forte, né, temporal lá em Arthur Nogueira, por isso que ele não chegou ainda, não sei se ainda virá. Nós estejamos em oração pelo irmão Genor e a irmã Cione. Cantemos então, Podes Reinar. Patrícia, não. Primeiro eu canto, Podes Reinar.
palavra de Deus, agora, o livro de Isaías, capítulo 61, de 1 a 7. Eu vou iniciar, em seguida eu pediria aos irmãos que participassem da leitura, lendo em seguida, após mim, com bastante força, tá bom? Deixe sair a voz, leia com bastante expressão, porque estamos lendo a palavra de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Apregoar o ano aceitável do Senhor, e no dia da vingança, nosso Deus, consolador de todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificaram os lugares antigamente isolados, restauraram os desdéns, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, da sua glória e glória. Todos, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Queira Deus aplicar aos nossos corações a leitura de sua palavra. Amém? Irmão Maciel, por favor, aqui ao microfone, para nos dirigir a Deus com uma palavra de oração. Olha, Senhor Deus e Eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo mais um dia aqui na tua casa. Amém, Senhor. Agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos deixado nada faltar aos nossos lares, ó Pai, nem deixado faltar o alimento, ó Senhor Deus, e também a nossa saúde. Abençoa aqueles, ó Pai, que estão necessitados, que estão enfermos, e alguma coisa, ó Pai, que esteja, algum empecilho que esteja, ó Pai, fazendo com que ele não possa estar aqui conosco, que o Senhor venha, ó Pai, livrar, seja qual for, seja a enfermidade, seja qualquer espiritual, qual que for, Senhor Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, com essa pessoa orientando e guardando, Senhor. Amém. Fala conosco, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor Deus, através do Seu Espírito Santo. Amém. Que nós possamos sair daqui melhor do que entrou, Senhor Deus. Amém. Ó Pai, fala conosco, abençoa também o pregador dessa noite, o nosso pastor, Senhor Deus. Amém. Dê sabedoria ao Pai em cada dia, Senhor Deus. Amém. Para nos guiar, Pai. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneçam em pé e cantemos ainda o hino 164, Revivificação. A palavra difícil, mas é o que Deus deseja de cada um de nós. Tu que sobre a amada cruz revelaste
Podem sentar, irmãos e amigos. Alguma família desejaria convidar a igreja para o culto da família na sexta-feira? Se tivermos, tudo bem. Se não tivermos, não teremos, né? Mas vai depender se alguma família deseja nos convidar. Sexta-feira agora estivemos na casa da irmã Conceição, mesmo debaixo de chuva, mas graças a Deus lá estivemos. Se não tivermos nenhum lar na casa, nós deixaremos para uma outra oportunidade. Quinta-feira, né? Na sexta, pode ser na quinta-feira então. Poderemos voltar-se na casa da irmã Erailza, lá no Morro Alto, lá no bairro Morro Alto, às 19h30. Nós voltaremos lá. É um bairro carente da palavra de Deus, né? É uma oportunidade de levarmos a palavra de Deus para aquela gente, aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Algum outro aviso? As cartas de transferência para o irmão Agenor, dos irmãos Agenor e Acione, vão ser expedidas pela Igreja Batista Bíblica de Borda da Mata. O pastor nos informou que a assembleia, creio, será amanhã. Então, eles vão estar liberando, atendendo ao pedido dessa igreja, e vão estar liberando as cartas de transferência. E quando vierem chegarem às nossas mãos, nós então marcaremos a próxima assembleia da igreja. Bom, próxima assembleia da igreja. Nós precisamos ter essas cartas primeiramente em mãos. Nós agora vamos conhecer os nossos visitantes. A Rita poderia apresentar? Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós temos um mineiro aqui de Governador Valadares. É o João. Ele está aqui a trabalho, né? Vai residir por um tempo aqui em Paulínia. E depois parece que vai para Goiás, a serviço também. Mas agradecemos a sua visita. E enquanto estiver por aqui, se quiser nos visitar, será bem-vindo.
Que Deus te abençoe no seu período de estadia aqui. E frequenta alguma igreja lá em Valadares? Não Batista. Que bom. Graças a Deus, então. E ficamos felizes com a sua presença. E a gente costuma brincar que quem mora em Governador Valadares é Governador Valadólares. Porque tem muitas pessoas de Valadares que vão para os Estados Unidos. Então, acabaram mudando o nome. Ficou conhecido como Valadólares. Mas bem-vindo, João. Que Deus te abençoe. E que sejamos abençoados também, todos nós, durante este culto. Eu creio que só tem o Robson, mas o Robson já é da casa. Né? A gente sentiu até falta dele. Estava faltando. Tem a Bruna, também, né? Tem a Bruna, o Raul. O Raul é a segunda vez que vem na igreja. Bem-vindo também, Raul. Que você cresça saudável, que você conheça a palavra de Deus, aceite Jesus e seja um servo de Deus. Eu desconfiava, mas achava que eu não era tão bonito, até eu pegar o Raul nos braços e ele esboçar um sorriso desse tamanho. Aí eu me convenci. Eu não sou tão feio assim, né? Ele é sorridente, né? Uma gracinha, belezinha. O Raul, que Deus abençoe, dê sabedoria à Bruna, também à vovó, né? E Dalva na criação, na educação do Raul, né? Muito bem, nesse momento nós vamos cantar o hino 161, dar oportunidade para os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas, aproveite esse momento para dedicarem ao Senhor. 161.
Neste momento nós vamos, antes da palavra de Deus, nós queremos agradecer pela presença da irmã Mona Lisa. Ela passou por uma cirurgia, e uma cirurgia muito agressiva, grande, mas graças a Deus, Deus tem cuidado dela e ela tem tido uma ótima recuperação como fruto das orações da igreja. Nós temos orado pela irmã, temos orado por todos os enfermos da igreja. A irmã Sônia veio hoje pela manhã, mas agora à noite ela não veio. É bem provável que ela não esteja passando bem. Ela esteve no pronto-socorro esta semana e parece que ela está com uma sinusite muito forte, muito grande, e está tomando medicamentos também anti-inflamatórios, antibióticos muito fortes. Então, os irmãos, orem pelos enfermos da igreja. Agradeço a Deus pela forma como Deus está ajudando a irmã Mona Lisa na sua recuperação, né? Sim. E agradecer também que o irmão Reginaldo fez uma boa viagem. Nós também agradecemos pelo retorno do irmão Reginaldo. Esteve lá no Ceará, na terra dele, foi e veio. Aliás, ele e o filho, né, o Felipe, foram e vieram protegidos por Deus, fizeram ótima viagem, e nós oramos aqui por ele. A irmã Rose pediu orações por ele, nós oramos. Então agradecemos pelo retorno do nosso irmão Reginaldo. Neste momento nós vamos ler a palavra de Deus. Como nós falamos no início, o irmão Genô deve estar agora em casa, nos assistindo. Que Deus esteja, o desejo dele e da irmã Sônia era de estarem aqui, mas Deus tem os seus planos, né? É melhor não arriscarem, saírem debaixo de um temporal, não é aconselhável. Então, que Deus esteja abençoando os irmãos lá em Arthur Nogueira, e com certeza, a esta altura, nesse momento, eles estão assistindo, participando do culto de forma remota, né? O importante é que eles estão ouvindo a palavra de Deus e serão tão abençoados quanto os que estão aqui presentes. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, um texto que os irmãos, eu creio, a maioria conhece muito bem esse texto da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, como disse Jesus, ela é como um baú de onde você tira ou extrai coisas novas e velhas, né? Coisas antigas e coisas recentes. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos comunicar, não importa se são textos já conhecidos de nós, eles sempre nos falam ao coração. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Ora, disse o Senhor, até então ele se chamava Abrão, Deus ainda não havia acrescentado uma letra no seu nome. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
e tu serás uma bênção. E Deus quer que você e eu sejamos como Abraão. Ele quer fazer de você e de mim uma bênção. Amém? Podem sentar, irmãos. E tu serás uma bênção. Irmãos, antes de Lúcifer tornar-se em Satanás, e vale ressaltar que a palavra Lúcifer é uma palavra, anjo de luz, ela sofreu desgaste por causa do comportamento do então Satanás. Mas ela é uma palavra linda, a palavra Lúcifer. Quando, antes de Lúcifer tornar-se em Satanás, não havia na terra maldições, só bênçãos. Porque Deus é o Deus das bênçãos e, portanto, o Deus abençoador. Por isso, ele é chamado na Bíblia de o Deus bendito, enquanto que Satanás é o ser maldito. Quando alguém é abençoado, foi porque Deus o abençoou. Mas quando alguém é amaldiçoado, foi porque Satanás o amaldiçoou. Nós vamos então ver alguns textos que aparentemente contradizem com o que eu estou dizendo. Por exemplo, Deus fala a Abraão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em Malaquias capítulo 2, versículo 2, Deus fala assim ao povo: se o não ouvides, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já imaginou? Bênçãos amaldiçoadas? Parece uma contradição. Já os tenho amaldiçoado. Agora é interessante que a lista de maldições, caso o povo não obedecesse a Deus, é grande, é extensa. Por exemplo, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículos 14 a 26, Deuteronômio 27, de 14 a 26, há uma relação aqui, quando Deus fala para o povo, caso aquele povo, o povo judeu, o povo dele, não acatasse, não obedecesse, os mandamentos, as ordens de Deus. Então ele fala a partir do verso 14: os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura. Olha a primeira maldição: abominável ao Senhor obra de artífice. E o puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém, como sinal de confirmação, que Deus tem razão. 16, maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo confirmará esta maldição, dizendo amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. É muita maldade, né? E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém.
Maldito, olha quantas maldições, aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com animal, chamado coito, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. O povo tinha que concordar com isso, saber que eram pecados. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que feriu seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então, irmãos, a lista de maldições aqui é grande, né? Mas nós falamos então, não é Deus que amaldiçoa, quem amaldiçoa é o diabo. Mas vejam o que nos fala a palavra de Deus através do apóstolo Tiago, em sua carta, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Irmãos, o nosso Deus é um Deus abençoador e não amaldiçoador. Quando alguém recebe alguma maldição sobre si, foi porque essa pessoa deu lugar para ser amaldiçoada. Não que Deus amaldiçoa, porque a fonte de maldição é Satanás. A fonte de bênção é Deus. Deus é o abençoador, Satanás é o amaldiçoador. Deus tem prazer de nos abençoar e abençoar aqueles que nos abençoam. Olha o que ele fala para o então Abrão: abençoarei os que te abençoarem. Somos nós mesmos, irmãos, que atraímos ou bênçãos ou maldições sobre a nossa vida. O diabo entra pela porta que ele acha aberta, mas também quando essa porta não se abre, ele arromba, porque Cristo o denominou de ladrão. João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o papel do diabo. Cristo, no entanto, continua dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, o mundo vive debaixo de maldições, e Cristo diz, através do apóstolo João, capítulo 12, versos 31, capítulo 14, verso 30, e capítulo 16, verso 11, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, porque Cristo estava instaurando, Cristo estava instituindo uma nova era ao morrer na cruz e ao ressuscitar dentre os mortos. E ele continua dizendo: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, que é Satanás, e ele nada tem em mim. Mas o Senhor sabia disso, porque ele vê que o diabo tem também poder.
Só que o poder de Satanás não suplanta, não está acima do poder de Deus. Tudo neste mundo está sob o controle de Deus, até as forças do mal, até as forças de Satanás. O profeta Oséias, usado por Deus, escreveu no seu livro, lá no Velho Testamento, por volta do ano 746 a.C., ele traça um relato trágico da situação dos seus dias. Imagina, irmãos, se ele estivesse hoje no Brasil e escrevesse a respeito do Brasil. Eu creio que não seria diferente do que ele escreveu a respeito daquele povo de sua época. Porque nós estamos vendo um quadro crítico do nosso país, não só do Brasil, mas de todo o mundo. A violência, a maldade, o crescimento da imoralidade, da permissividade. Os princípios éticos estão sendo desprezados, as regras estão sendo quebradas, os padrões estão sendo destruídos, e no lugar da ética, da moral, da decência, o diabo tem construído, o diabo tem instituído um sistema sem limites, sem regras, sem leis. Os homens perdem totalmente o conceito de temor a Deus. Milhares de pessoas, eles não agem, eles não fazem, eles não operam nada visando a vontade de Deus. Eles agem pelo instinto humano, sem levar em conta as consequências de suas decisões. Agora, irmãos, o que é preciso acontecer para que uma pessoa seja uma bênção? Então, nós vimos que para sermos abençoados, nós temos que andar com Deus. Se deixarmos de andar com Deus, nós vamos estar do outro lado, que é exatamente o lado da maldição. E o responsável pelas maldições é Satanás. Então, o homem só tem duas escolhas, não há neutralidade nisso. Ou nós somos abençoados por Deus, obedecendo a Deus, ou nós somos amaldiçoados, fazendo a vontade de Satanás. Então, o que é preciso para nós sermos abençoados? Em primeiro lugar, para sermos uma bênção, precisamos andar com Deus. Gênesis capítulo 17, verso 1, é a ordem que Deus deixa com Abrão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. É possível sermos perfeitos nesta vida? Ele não está tratando aqui da perfeição absoluta, não. Esta só no céu. Mas ele está falando da perfeição moral, na medida em que nós vamos crescendo no conhecimento de Cristo, na medida em que nós vamos obedecendo os preceitos de Deus, na medida em que nós vamos interiorizando a palavra de Deus, nós vamos nos aperfeiçoando, até chegarmos naquele dia, na presença dele, e lá nós teremos, ou nós experimentaremos a perfeição absoluta. Quando criança, nós aprendemos um cântico que diz assim: eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim.
Então, irmãos, o desejo no coração do crente deve ser esse, o de cada dia crescer na graça e no conhecimento. Quando Deus fala para Abraão, você anda na minha presença e ser perfeito, é porque Ele queria fazer de Abraão um instrumento de sua vontade. Ele queria usar a vida de Abraão, como de fato usou, para abençoar as nações. E os frutos nós colhemos ainda hoje do que Abraão semeou, do que Abraão plantou. Ele foi um homem que andou na presença de Deus. Agora, o que foi que Deus quis dizer a Abraão? Exatamente, Ele quis dizer o seguinte: eu sou o sustentador, eu sou Deus supridor, eu sou o El Shaddai, ou seja, aquele que é capaz de fazer por você o que outros não podem fazer, aquele que é capaz de satisfazer, andando comigo. Abraão, você será plenamente realizado, você amadurecerá, a minha santidade moldará o seu caráter, minha presença fará de você uma bênção. E o salmista reitera essa verdade no Salmo 65, versículo 4, ele fala assim: bem-aventurado aquele a quem Deus escolhe e aproxima dele, para que assista nos seus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Irmãos, Deus quer fazer de você e de mim uma bênção, bênção reservada para os que têm fome e sede de Deus, que perderam o apego por este mundo. Ele está à procura de homens de calibre, homens de caráter, homens sinceros, homens que estejam prontos a pagar o preço da renúncia para andar com o Senhor. No Salmo 101, versículo 6, o salmista fala: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, se Deus está dizendo que os olhos dele estão, procurando fiéis na terra, é porque nem todos são fiéis, porque nem todos andam com Deus, porque nem todos são bênçãos nas mãos de Deus. Deus investiu tudo em Abraão, porque viu nele o potencial extraordinário de fé e o receptáculo e potencial das bênçãos que Deus haveria de derramar sobre aqueles que teriam ou que seriam influenciados pela fé e pela obediência de Abraão. E Deus lhe dá uma ordem. Deus nunca sugere você alguma coisa, porque Deus é soberano. Ele sempre nos transmite ordens, mandamentos para obedecermos, porque os mandamentos de Deus nunca vão nos prejudicar. Por isso que Ele não nos dá oportunidade para nós escolhermos se queremos ou não obedecermos a Ele. Quando Ele chamou Abraão, Ele deu uma ordem: sai da tua terra, um imperativo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Irmãos, ninguém gosta de receber ordens, nem a criança e muito menos o adulto. Nós gostamos de fazer as coisas de acordo com o nosso alvitre, com o nosso arbítrio, nossa vontade, nossa opinião. Mas Deus é o Senhor, Ele é supremo, Ele é absoluto de tudo e de todos. Ele pode nos dar ordens, e quando Ele nos dá uma ordem, é para o nosso bem, para a glória dEle. Por isso que não temos que decidir: eu vou pensar, Deus, se eu acato, se eu aceito ou não. Se Abraão tivesse decidido continuar em Ur dos Caldeus,
Com certeza, irmãos, Deus não teria feito dele uma bênção, mas foi preciso que ele deixasse tudo, a sua terra, a sua família, os seus bens. Ele levou só o necessário para sobreviver. Ele deixou para trás casas, ele deixou para trás bens, móveis e imóveis, para poder obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Deus não permitiu que Abraão permanecesse em Ur dos Caldeus. Imagine se Abraão tivesse falado para Deus: Deus, faça de mim uma bênção aqui mesmo, onde eu estou. Eu estou bem estabilizado, bem situado, e já conheço todo mundo aqui na cidade de Ur, né? E quem sabe, através da minha influência, eu vou fazer esse povo conhecer o Senhor, eu vou levar esse povo a obedecer o Senhor. Não, irmãos, Deus deu uma ordem para Abraão deixar tudo, porque era um teste para a sua fé. E sabe que Deus nos testa, Deus nos prova. Muitas vezes nós não gostamos, nós estranhamos os testes que Deus aplica em nós, mas esses testes são para o nosso bem, são para a glória do nome dele. Abraão não teria sido uma bênção ali se ele continuasse em Ur dos Caldeus, nem para Deus e nem para aquele povo. Ele estava cercado de paganismo, ele estava rodeado de pessoas que não adoravam a Deus, mas adoravam os deuses pagãos, caldeus. Deus queria fazer dele uma grande nação, mas para fazer de Abraão uma grande nação, ele teria que sair dali. O teste de obediência, meus irmãos, é uma evidência do verdadeiro discipulado. Deus, então, quando chega lá em Ur dos Caldeus e vai falar com Abraão, chama Abraão lá fora, numa noite sem lua cheia, talvez minguante. É como se Deus pegasse no braço de Abraão e dissesse: vem aqui fora, eu quero lhe mostrar uma coisa. E Abraão sai lá e Deus pede para ele: olha para cima, o que você está vendo? A abóbora celeste cheia de estrelas. Você consegue contar quantas tem ali? Quantas estrelas? Talvez Abraão nem começou a contar devido à multiplicidade. E segundo os astrônomos, se você usar um canudo, né, desses de papel toalha ou PVC de cerca de 10 vezes o diâmetro interno, você consegue no máximo visualizar entre 2.500 a 3.000 estrelas, só isso. Mas Deus então quis dizer para Abraão foi o seguinte: se você não pode contar as estrelas que estão na abóbora celeste, o mesmo eu quero fazer com você, Abraão. Eu quero multiplicar a sua semente, eu quero multiplicar a sua geração. Mas o casal, Abraão e Sarai, enfrentavam duas dificuldades, uma biológica e outra genética. Além de estar em idade avançada, Sarai era estéril. Mas Deus age no campo das impossibilidades. Quando os nossos recursos se esgotam, os de Deus começam a surgir, a jorrar. Quando Abraão olha para o céu e não consegue contar as estrelas, Deus reitera: assim será a sua geração. E a Bíblia diz que ao fazer Deus esta promessa, Abraão creu
e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, e a palavra imputação é uma expressão jurídica. Deus então imputou essa justiça a Abraão. E uma outra promessa que Deus fez a Abraão foi: engrandecerei o teu nome. Olha que experiência tremenda. Abraão não precisou usar de meios ilícitos, escusos para se projetar. Deus se responsabilizou de fazer dele uma bênção e de multiplicar a sua geração. Bênção para Deus e bênção para os homens, bênção para os céus e bênção para a terra, bênção para o presente e bênção para o futuro. Abraão foi um crente de obediência e de ação. Deus ordenou que ele saísse e ele saiu. Não pensou duas vezes, não argumentou, não pediu para Deus ouvir suas opiniões, suas sugestões. Movia-se de um lugar para outro, armava tendas, edificava altares, invocava o nome do Senhor, foi até o Egito, fez jornadas do sul até Betel, habitou entre Cádiz e Sil e peregrinou em Gerar. Sempre levantava de madrugada para cumprir suas tarefas. E quando foi para sacrificar o seu filho, ele andou 3 dias. Irmãos, Deus sempre nos dá tempo para pensarmos: é isso que você quer? É isso que você deseja? Abraão teve 3 dias para voltar atrás, para se arrepender e não sacrificar o seu filho. Mas, irmãos, ele foi resoluto até o fim. E as palavras do filho Isaque tocavam no coração daquele pai. Ele era um ser humano como todos nós. Quando Isaque perguntava para ele: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, que era aquela ferramenta, aquela arma que eles usavam para decepar a cabeça do animal para o sacrifício. Eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas o cordeiro, meu pai, onde está? Irmãos, imaginem, coloque-se no lugar de um pai. Aquelas palavras feriam como uma espada o coração de Abraão. Nem Abraão sabia, mas ele pela fé tinha certeza que Deus já havia providenciado um meio, um livramento, porque Deus havia prometido, e Deus não iria falhar com a sua promessa. Deus havia falado para Abraão que faria dele uma grande nação, e agora Deus pede o filho e vai matar aquele que seria, o responsável pela procriação, pelo crescimento da genealogia de Abraão. Abraão sabia que Deus ia dar um jeito. Por isso que cada vez que Isaque perguntava onde está o cordeiro, ele respondia para o filho: Jeová Jiré, meu Deus proverá. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. Irmãos, eu imagino, a Bíblia não fala sobre isso, mas imagino que deve ter escorrido algumas lágrimas do rosto de Abraão. Deve ter chorado naquele momento, quando ele responde para o filho: Jeová Jiré, meu Deus proverá.
Irmãos, Deus não chamou Abraão para viver em um lugar solitário, ou ser um eremita, ou viver em um convento ou mosteiro. Ele teria que viver e conviver em um mundo corrompido, sofrer humilhações, calúnias, perseguições, para que a sua fé fosse provada e para que o seu testemunho influenciasse outras pessoas. Os irmãos sabem que o ouro é extraído da lama, mas ele não se contamina, não se mistura. Quando você passa o ouro no cadinho, ele é purificado de todas as impurezas, através do fogo, através do sofrimento que nós somos provados, assim como foi o crente Abraão. Quando Cristo orava pelos discípulos, uma coisa que ele pede para o Pai, para Deus, em João capítulo 17, ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Irmãos, Deus precisa da igreja neste mundo. Claro, vai chegar um dia quando esta igreja será tirada da terra. Mas nesse dia, quando esse dia chegar, os planos de Deus serão completamente encerrados para com este mundo. Deus está dando tempo para as pessoas se arrependerem. E é através da igreja, é através de mim e de você, que Deus quer que as pessoas tomem conhecimento dos seus planos e de sua vontade. Por isso que Ele ainda não arrebatou a igreja, não tirou a igreja deste mundo, porque Ele sabe que ainda há pessoas que precisam ser alcançadas com a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, a mulher de Ló, lembram dela? Ao ver o marido, a mulher de Jó, desculpem, ao ver o marido naquele estado crítico, sabe qual foi o conselho que ela deixou com ele? A sugestão: ainda conserva a tua integridade? Diante de tudo que você já passou, diante de tudo que Deus permitiu que o diabo fizesse com você, você ainda vai continuar crendo nele? Irmãos, essa insinuação ainda permanece hoje. Pessoas que desestimulam, pessoas que tentam nos afastar da graça de Deus, da presença de Deus. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos influenciados nem pelas pessoas, nem pelos meios de comunicação, porque nós estamos rodeados, cercados de inimigos de Deus. O diabo tem os seus mensageiros. Satanás, o pai da mentira, ele trabalha em todos os segmentos da sociedade. Ele trabalha através da mídia televisiva, da mídia falada, da mídia escrita. Ele trabalha através da política. Ele trabalha através dos negócios escusos. O diabo trabalha, ele usa ele tem os seus agentes em todos estes lugares, em todos estes segmentos da sociedade, irmãos. E olha que nem Jó escapou. Dentro da casa dele tem um filme, eu não me lembro exatamente o título desse filme. Há um inimigo dentro da sua casa, é isso? Dormindo com o inimigo, alguma coisa assim. Exatamente o que aconteceu com Jó.
Ele dormia com o inimigo, esse inimigo era sua própria esposa, ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e depois cometa a eutanásia, amaldiçoa a Deus e morre. Meus irmãos, às vezes, quando estamos em dificuldades, precisando de uma palavra amiga, de um conselho, sempre vem alguém fazendo o contrário. Ao invés de nos levantar de onde caímos, eles querem nos ver no fundo do poço. E a palavra de Deus nos fala que devemos ser incentivadores, tições fumegantes, devemos levantar aqueles que estão caídos, devemos, se possível, ir ao fundo do poço e tirar de lá aqueles que estão chafurdados na lama do pecado. O seu papel como membro da igreja, e o papel da igreja é o de resgatar aqueles que já não alimentam mais esperança de dias melhores. A palavra de Deus nos incentiva a sermos como Abraão. Se nós fomos alcançados, nós fomos abençoados pelas bênçãos de Abraão, nós também devemos abençoar outros. Como vai ser a nossa história, a sua, a minha? Depois que você morrer, que páginas você vai deixar escritas? Membro daquela igreja, primeira igreja batista de Paulínia, nada fez como testemunha de Cristo, não testemunhou e não levou uma alma sequer ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Abraão está no céu, mas ele, irmãos, já presenciou lá milhares de pessoas que foram alcançadas pelo seu testemunho, e milhões outras que ainda um dia hão de chegar no céu, como resultado da influência de Abraão, por ter obedecido a Deus, por ter deixado tudo para trás para fazer a vontade de Deus. Se tu uma bênção, Deus não quer que nós sejamos maldições, Ele quer que nós sejamos bênçãos, mas para isso nós temos que agir como Abraão, abrir mão de nossos interesses, da nossa própria vontade, para fazermos a vontade daquele que nos salvou, daquele que deu a sua vida na cruz em nosso lugar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos, neste momento, cantar o hino 304. Se você quer ser uma bênção, peça para Deus nesta noite, cante conosco esse hino. Quero ser um vaso de bênção.
Vamos orar, irmãos, nesse instante. Bom, Euclésio, que é o microfone, por gentileza, despedido com palavra de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela semana que nos concedeste. Amém. Agradecemos, ó Pai, pelas tuas misericórdias. Agradecemos pela mensagem, pela tua Amém, palavra. Senhor. O Senhor, te rogamos, ó Pai, que, assim como Abraão venceu as dificuldades que tinha na fé, as dificuldades que ele teve que enfrentar, nós também possamos ter essa esperança, Senhor nosso Deus, como já está garantida na tua palavra. Amém, Senhor. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, a prosseguirmos, ó Pai, conforme a tua mensagem. Amém, Senhor. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Todos. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.